Bom dia a todos. Como estão vocês? Vamos aguardar. Eu não consegui dessa vez fixar o tema, ver se eu consigo de novo. Bom dia. Não consegui fixar o tema hoje. Não sei o que eu fiz de errado. Olá. Bom dia, tudo bem? Tranquila? Firme? Muito tranquilo. Vou tentar fixar o tema, porque ontem eu consegui, e agora eu não sei por que eu não consegui. Eu vou colocar também o meu fone aqui para ficar melhor o áudio e a minha voz. Peraí. Ontem eu consegui fixar o tema, por que hoje eu não estou conseguindo? Opa! Deixa eu me ajustar aqui. Bom dia a todos. Bom dia, Lauro. Bom dia, Camila. Não, por que eu não estou conseguindo fixar o tema? Tem uma manha, sabe? Ontem eu fiz. É só clicar nesse comentário que você fez, clica nele e aparece do lado fixar. Agora deu. É que eu fiz isso e não consegui, entendeu? Agora mesmo eu pus o dedinho e nada. Não apareceu. Entendeu? Acontece. Eu tô nessa coisa de fixar. Ele mudou o visual, né? Eu até falei isso para ele ontem. Opa, quem está falando isso aí? Quem tá falando o Lauro. Isso aí? O Lauro? O visual. Sim. Mudou mesmo. O óculos, a barba. Bom dia, professor. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Patrícia, professora Patrícia, tudo bem? Não precisa me chamar de professora Patrícia, não. Não, não. Doutora Patrícia. Não, Patrícia mesmo. Patrícia mesmo. É mais simples, né? Doutora. Melhor, então, professora do que doutora. Bom dia a todos, sejam bem-vindos na nossa live. Hoje é um tema... Todos os temas são relevantes, mas esse é uma pedrinha no sapato de todo mundo. Não só dos advogados, mas todos os que lidam com direito do trabalho, em si com direito, né? Porque o ônus da prova é uma questão muito complexa. A gente pensa assim, agora eu entendi, daqui a pouco não. Então, mas primeiro, eu vou... partilhar com o público, porque eu lhe convidei. Antes de vê-lo falar, eu já tinha, quando eu trabalhava como professor, eu já tinha visto o professor ter contato com você, sempre a professora Mauri falava muito bem da sua pessoa, falava que você era um juiz de verdade, que tinha essa coisa da imparcialidade, da gentileza, de tratar com urbanidade as partes. Só daí já é o suficiente para eu lhe convidar. Porque eu tenho vários amigos juízes que também têm essa particularidade, mas a grande maioria ainda não tem essa maturidade. Porque eu acho que tratar com urbanidade as partes é uma questão de maturidade, de respeito com o ordenamento jurídico. E isso, para mim, é muito relevante. Além disso, você é um gentleman, educadíssimo, profundo, tem um olhar de 360 graus do ponto de vista jurídico. Está aumentando muito minha responsabilidade aí, hein? Obrigado pelo carinho, doutora Patrícia. Mas é preciso hoje. Nós estamos passando por um momento... Michel, grandes amigos, nós também. Você, para nós, é um grande amigo, viu, Michel? Um abraço, Michel.
Ó, o Basílio. Você sabe o que que é? Eu acho Paulo é meu colega de turma do Mackenzie. o É um Basílio é grande seu colega de profissional, turma? grande Ai, que profissional da legal! advocacia. Bom dia, Denise. Então, o que que eu queria realçar, além disso, nesse momento, eu acho que nós todos temos que fazer uma reflexão de olhar o outro com mais generosidade, olhar o outro com as qualidades, porque as críticas eles já as têm. Porque toda pessoa olha para si e já não se critica muito. Então, eu acho que construir o outro e relevar o outro é muito melhor, é mais simples. Então, por isso que é importante realçar o outro. Porque nossa sociedade é uma sociedade hoje de muito resultado, de muita cobrança. Acho que a gente precisa ter um pouco mais sabe, ser um pouco mais ameno, mais amoroso com os outros. Então, acho que é por isso que eu faço questão de falar as qualidades. E também, acho que foi um dia que teve, o dia inteiro lá na Associação dos Advogados Trabalhistas, sabe? Foi ali que eu lhe vi falando, a primeira vez. Eu não tinha a oportunidade de conversar com você nesse momento, eu só via um pouco distante. Mas eu vi uma lógica para falar, uma didática e uma simplicidade ao falar, e uma gentileza com os pares muito particular sua. Muito obrigado. Então, você não sabia, né, que eu tinha visto, né? Não. Aí, daí para frente, eu tive a conexão eu tenho uma conexão muito grande com o Michel. Michel foi meu aluno, e a gente hoje é parceiro. E o Michel é uma pessoa que eu tenho muita admiração. E ele quis que eu te conhecesse, sendo que eu já tinha admiração por você. Foi muito engraçada a interdependência, né? E aí foi muito... Porque aí, a partir daí, a gente já se conhece um pouco, pelo menos à distância, né? Logo Sim. que acabar isso, você está na Escócia, não sei se quanto tempo você vai ficar lá, mas o ano que vem eu tenho que ir para a Itália, quem sabe a gente se encontra, né? Pois é, quem sabe. Porque a gente precisa se encontrar pessoalmente, é muito importante essa relação, né? De proximidade. Agora, eu queria... A vida é cheia de conexões, né? Tantas pessoas comuns aí que estamos nos encontrando aí nessa live, especialmente, né? Amigos comuns e que a gente nem tinha conhecimento que tínhamos esses amigos em comum. Exatamente. É uma curiosidade e é interessante. E o seu jeito também, o modo como você trata as coisas. Eu já vi diversas lives suas, ou parte delas, pelo menos. E você também, sempre muito gentil, sempre tentando levar conhecimento às pessoas, sempre tentando difundir, ampliar as discussões, e isso é de fundamental importância. Mas você, já que me pediu para te tratar, né, mais simples, então, mas você botou muitos temas logo de cara, né? Primeiro a lembrança do grande professor Amaury Mascaro Nascimento, né? Era gentilíssimo, era um amigo, realmente. Eu era presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho de São Paulo, ele era meu associado, né, com muita honra, e fizemos diversas atuações juntos, né? Eu levava ele para todo canto, quase, que tinha uma palestra, ele ia alegre e tal. Então, eu tenho uma grande recordação dele, da simplicidade dele, também da doação dele. E um pouco da empatia, né? Porque isso que você fala é primordial, nós precisamos ter empatia, conhecer o outro. Eu até falo que algumas pessoas precisam ser apresentadas ao outro, né? Eu preciso colocar uma cadeira, ó, esse é o outro, conheça-o, né? É pessoa, é gente também, né? Assim, então, é humano, né? Sem dúvida. Nós temos que ter esse respeito, essa preservar a dignidade da pessoa humana, seja ele quem for, né? E o direito é isso, o direito a preservar a vida, né, que é o principal, e vida em abundância, né? Ou seja, na sua plenitude, na sua ampla dignidade. E quando dentro do judiciário, às vezes, né, você não tem esse respeito, aí complica, porque deixa de cumprir uma das funções primordiais do Estado, que é fazer o bem comum, artigo 3º da Constituição. Não é? É o bem de todos, e o bem de todos não se consegue mediante atuação despótica,
grosseira. E muitas vezes o juiz tem que se policiar, né? Especialmente no começo de carreira. Às vezes ele é surpreendido por argumentos que ele não está preparado. E o juiz, quando ele presta concurso, põe na cabeça dele que ele é um Jesus Cristo, que ele tem que saber tudo, que ele é o pai de tudo, né? E tem que dar solução para tudo. E às vezes não, ele não tem a solução, ele tem que construir a solução, ele tem que estudar a solução. E muitas vezes na audiência ele é pego no contrapé e às vezes por falta de maturidade ou de experiência ele acaba reagindo de modo truculento, né? Ou mesmo quando ele está certo, né? Aí vem aquela sensação de espizinhar o outro, e aí não é adequado, né? Não se faz justiça alguma. É verdade, você tem razão. Olá, Reginaldo. Eu acho tão importante ter essa percepção, né? Mas, na verdade, eu acho que tudo perpassa pela formação do berço e também pelas questões emocionais que tem que aprender a lidar. Porque todos nós temos todos os venenos, né? Que ele emerge quando alguém tira sua máscara, quando te deixa nu, né? Então, aí você tem que ter essa conexão consigo para poder evitar, né, muitos sabores, né? Agora, uma outra situação, por exemplo, o juiz quando se atrasa, não é? Acontece na vida de todo mundo, né? O juiz está lá, quebrou o carro, chegou um problema de escola com o filho, ele se atrasa, ou pegou um trânsito excepcional, né? Ele se atrasa. As partes estão lá na audiência, aguardando a presença do magistrado. Ele se atrasou, ele chega lá bufando, bravo por conta dessa situação, e ele acaba descontando muitas vezes nas partes que já estão aguardando atrasado, né, o atraso dele. Então, se o juiz não se policia, ele reproduz uma grosseria sem saber, ou reproduz algo que o angustia internamente. Eu, uma ocasião, era juiz em Diadema, demorei 5 horas para chegar. 5 horas, e eu saía 3 horas antes. Então, eu cheguei quase 2 horas atrasado na audiência. Nossa. Cheguei lá, estavam... E as pessoas imaginam que você que estava sem respeito com as partes, não é? Pensa o pior. Né? Pensam o pior. Eu cheguei nessa ocasião com quase 2 horas de atraso. E eu, é claro que eu estava angustiado, eu estava bravo, eu estava nervoso, mas eu não podia dar isso para as partes. Ao contrário, eu cheguei lá para cada audiência, eu explicava o que tinha acontecido, pedia 1000 desculpas, chamei as audiências que estavam já aguardando. Se queriam, eu adiaria para o dia seguinte ou para o outro, porque ia demorar um pouquinho até chegar nelas. Então, assim, você tem que ter essa sensibilidade, esse jogo de cintura, porque afinal as pessoas estão ali, elas têm que ser tratadas com dignidade, que é isso que elas buscam no judiciário, não é? A dignidade, o seu direito, e aí chega lá, é maltratada, né? Sofre 2 vezes violência. Não é? É a famosa inteligência emocional, né? Sim, sim. Agora, eu gostaria que você, porque o objetivo do meu projeto é inspirar os profissionais. Eu disse porque você me inspira, mas eu quero que as pessoas conheçam a sua história para que elas possam também aproximar mais de você e ver, talvez fazer escolhas diferentes, ter mais sabedoria, que sempre é bom, né, o exemplo. E eu queria saber por que você escolheu direito, no que momento você soube que você queria ser juiz. Conte a sua história para nós, por favor. Ixi, Patrícia, é longa. O interessante é que quando as pessoas chegam nas audiências, né, e vem lá o magistrado, especialmente, né, no meu caso, tive mestrado internacional, né, estou fazendo doutorado fora, fui presidente da Associação de Magistrados, fui conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, organizei eventos. Então as pessoas olham, te colocam numa elite. Não é? Porque socialmente até você está compondo uma elite, né, de poder e tudo isso. Mas imaginam que você vem de uma origem sublime, né? Eu, aos 8 anos de idade,
eu fui engraxate nas ruas, vendedor de sorvete, auxiliar de pedreiro, jardineiro, lavador de carro, vendedor de caqui, auxiliar de fotógrafo, auxiliar de boteco, o que você possa imaginar, eu trabalhei. Né? Eu trabalho desde os 8 anos. Eu não conseguia carregar a minha caixa de sapato e a minha cadeira até o local para trabalhar. O meu irmão levava para mim a caixa e eu levava a cadeira. Ai, que bonitinho! Eu não aguentava com o peso das dois juntos. Né? Nossa, gente! Então, assim, muito trabalho. Né? Depois, eu comecei a fazer o colegial. Aí eu trabalhava de dia. Na época, se podia trabalhar com 14 anos de idade, ser registrado. Quando eu fiz 14 anos, na semana seguinte, tirei minha carteira profissional e já, sei lá, 15 dias depois, eu já estava empregado. Nossa! Então, e já tinha, né? Basicamente, eu não tive a infância dessa de brincar, de se divertir e tal. Lógico que tinha também, né? Mas em menor quantidade que os demais. Então é luta, você aprende a lutar, você tem que se defender, você tem que buscar as conquistas, né? E aí trabalhava durante o dia, estudava à noite, né? Toda aquela sequência. Depois eu fui auxiliar de papelaria, fui auxiliar de escritório, fui office boy em São Paulo. Eu já trabalhei no posto de gasolina, emiti nota fiscal. Aí depois eu com a minha mãe montamos uma lojinha de roupas. Aí essa lojinha de roupas foi um diferencial para mim, porque ali em Vargem Grande Paulista, e aí aquilo, né? A gente comprava na 25 de março, no Brás. Então, ó, ali eu estou na minha área, né? 25 de março para mim era quintal de casa. Que lindo! Então, aí com a lojinha eu pude pagar a faculdade, né? Eu pude construir minhas coisas e tal. E aí depois comecei na advocacia, comecei como advogado trabalhista, eu fui advogado de sindicato logo de cara, assim. Trabalhava também num escritório com um colega. Aí fui procurador-geral do meu município, aí tinha também o meu escritório pessoal daí. Aí fui assessor da Câmara Municipal de Mairinque. E aí eu prestei concurso para magistratura. E desde que eu me formei, até antes, quando eu estava no 4º ano do Mackenzie, eu já fazia pela manhã o Damásio. Então, eu fazia o Damásio, a faculdade à noite. Depois, no 5º ano, eu inverti. Mas aí a renda... o Damásio. Essa parte não era a renda da loja? Era da renda da loja ainda. Enquanto até eu me formar, era a renda da loja. Aí depois que eu me formei, aí eu deixei a loja com a minha mãe, né, só com ela, e fui a trabalhar na advocacia. Aí montei meu escritorinho, embaixo da lojinha, tinha uma salinha embaixo da loja, aí que a loja era um 2º andar, né? Embaixo da loja montei o escritório e sempre estudando, sempre o Damásio, o curso do professor Cláudio, falecido, né? Um grande amigo também aí de São Paulo. Então, uns cursos excepcionais de Direito do Trabalho. Fiz Robortella também, preparatório para concurso. E aí prestei concurso e fui aprovado em 4º lugar no meu concurso aí em São Paulo em 90... Deixa eu fazer as contas. 95. Aí depois, na magistratura, aí eu tinha um pouco de uma veia política, assim, e acabei sendo eleito presidente da Associação dos Magistrados de São Paulo, vice-presidente da MB, depois o TST me indicou para o Conselho Nacional de Justiça, fui diretor da Escola Judicial, enfim. E quando que você percebeu que você queria ser juiz? Juiz, é engraçado, eu percebi que queria fazer direito quando eu era office boy. Para mim, porque eu tinha muita atividade relacionada. Em paralelo a tudo isso, eu era líder da igreja, do grupo de jovens da igreja. Então, aquele senso por justiça, por ajudar os outros, e o direito auxiliava nisso, né? De você ajudar as pessoas, de entender o direito das pessoas, de lutar
por aquilo que você imagina justo e correto e tal. E tinha muita aquela ilusão, quando eu vou ser juiz, né, assim, eu vou trabalhar com o direito, vou ajudar a mudar o mundo, né? Então a gente imagina isso, né, especialmente quando muito jovem, que você vai fazer toda a diferença. Você faz diferença no seu universo, só que o seu universo é muito reduzido do que aquele universo que está na sua cabeça enquanto você tem lá os seus 17, 18 anos, né? Aí, por conta disso, eu fui para o direito. Depois, como advogado, logo que eu me formei, eu jamais imaginei ser juiz naquele começo. Não, porque eu não me sentia maduro o suficiente para decidir a vida dos outros. E olha que maturidade eu tinha, né? Porque você trabalhando você na rua, desde os 8 anos. Desde criança. Né? Desde os 8 anos. Então, assim, eu tinha até a maturidade, eu não tinha maturidade jurídica para entender, eu não me via numa audiência enfrentando uns advogados mais experientes, né? Cheio de canja e tal. Mas eu continuei fazendo os cursos, eu não parei, eu continuei com o Damásio. Eu fui advogado do sindicato, aí no sindicato eu fazia audiência 13, 13-1, 13-2, 13-4, 13-5, 13-7, 13-9. Era de 1 em 1 minuto. Dr. Vidigal, em Cotia, hoje presidente do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, um grande amigo, né? Pessoa que eu admiro muito. Ele era rigoroso. Sim. Era o que acontecia comigo. Chegava lá 13 e 1 e pumba, né? Aí você vai pegando muita experiência de audiência, né? Muita canja de audiência. E eu tinha facilidade no verbal, eu fazia a apresentação dos desfiles do 7 de setembro, do aniversário da cidade, eu fazia essa apresentação. Eu, né, era líder do grupo de jovens, então eu falava de público muito, dava palestras e tal. Então eu tinha mais essa facilidade. Então a audiência era o meu local. Com essa experiência, depois fui procurador-geral do meu município também, né? Aí eu fui me sentindo mais maduro. E aí, quando eu decidi abandonar a procuradoria do município de Vargem Grande para me dedicar à magistratura. Aí eu falei, não, agora eu estou suficientemente maduro, e em 1 ano eu vou ser um juiz. De fato, eu saí da prefeitura em janeiro de 93, em janeiro de 94, em abril de 95, eu ingressei no TRT da 2ª Região de São Paulo. Depois eu permutei em 2008 para Santa Catarina. Nossa, isso. Sua história é linda. Linda. Eu acho tão bom isso quando eu tenho essas conexões e essa percepção de saber que aquela pessoa faz uma diferença. Essa história faz uma diferença enorme. Vamos agora ao tema? Vamos lá. Demorou, né? Não demorou, não. Não demorou. Se você tiver tempo, for preciso, a gente entra e sai, mas a gente vai fazer. Não sei como é que está seu tempo. Vamos, então... Você quer começar pela uma conceituação, um ajustamento do ônus da prova no ordenamento jurídico? O que você pretende? Bom, já que a gente vai falar de ônus de prova, a gente tem que entender o que é a prova, né? Isso. Como que ela é utilizada dentro do processo. Então, é legal a gente dar essa primeira caminhadinha bastante básica aí para situar o tema da nossa prosa aqui. As pessoas têm conflitos e elas têm modos de resolver os conflitos, né? Até a autotutela, né? Quando vamos sair no braço para resolver isso. A gente não quer esse tipo de solução. Então, a sociedade, na sua evolução, colocou o poder judiciário, né? Ou seja, um juiz para decidir o caso. E, às vezes, tinha muito disso, né? Para o juiz condenar alguém, se falava assim, prove, né? Tem até uma piada do português, né? Ele estava lá no tribunal, a juíza, o senhor está sendo acusado aqui de ter matado o fulano. O que o senhor tem a dizer? Olha, matar eu matei, mas eu quero ver a senhora provar. Né? Ele quer muito. Então, assim, a prova, né, até num início muito remoto, em algum momento da nossa história, tinha que ser o judiciário que tinha que produzir aquela prova para condenar alguém, né, para dizer que a pessoa está errada. Tá certo. Isso, com a evolução, a gente acabou definindo que não, o judiciário tem que ser isento para analisar o caso que lhe é trazido.
Então, as partes é que devem levar ao juiz as provas dos seus argumentos, porque para você aplicar o direito, você precisa da premissa fática, né? E isso nos recursos, né, são muito utilizados, inclusive não só nos recursos, mas quando você entra até com uma petição inicial para o judiciário, você fala, olha, aconteceu esse fato, essa confrontação fática, essa conformação do fato ao direito, que o juiz, quando aplica a sentença, ele faz justamente a subsunção, né? Ele faz a subsunção, ele pega o fato e aplica o direito ali naquele episódio, e aí as partes levam para o judiciário o seguinte, ó, tem esse fato, e esse fato conforta esse resultado pelas vias legais, pelo direito, né? Não só legal, porque o direito não envolve só lei, né? Envolve uma série de circunstâncias para você aplicar o direito. Bom, aí a parte tem que levar os fatos ao juiz. Bom, e nesse caminho de levar os fatos muitas vezes são controvertidos. Ou seja, a outra parte, não aconteceu desse modo. Aconteceu de outro modo. Opa, né? Ou eu não tenho a prova, né? Mas eu tinha que provar, fazer essa prova, ou a outra parte que tinha que fazer essa prova. Então nós tínhamos uma conceituação básica aí, especialmente no artigo 818 da CLT, que o ônus da prova cabia a quem alegasse o fato, né? Então, se alegou um fato, você tem que fazer a prova, né? Era o que tinha no artigo 818 da CLT. O ônus da prova de quem alega, né? Isso aí. Mas já no CPC já tinha que isso é uma base verídica, ou seja, quem alega o fato tem que provar, desde que esse fato seja controvertido, né? Ou seja, desde que a outra parte não o confesse, desde que a outra parte o conteste, né? Desde que esse fato seja verossímil, ou seja, possível de ser realizado. Não adianta a parte chegar e dizer o seguinte, senhor juiz, eu fui contratado para ir à Lua, eu fui ontem à Lua, voltei e quero receber o meu dinheiro, porque eu fui levar um produto na Lua. Mesmo que a outra parte não conteste, né, esse fato não será tido por verdadeiro, porque mas eu gostei dessa alteração. Você não gostou? Oi? Essa parte você não gostou? O legislador andou bem nessa parte, você não achou? Sim, o fato constitutivo da prova agora pertence a quem o alega, né? Não, a parte assim, a base. Quando há confissão, essa parte quando há confissão eu achei demais. Eu não gostei de algumas coisas. Já tinha no CPC de 73, né? Já era... Sim, mas estando ali na CLT, porque... Já era... Mudou, né? Sim. Enfim, então você tem a prova, mas se a outra parte diz o seguinte, olha, eu reconheço o fato, todavia, embora esse fato seja correto, há uma outra circunstância. Há um efeito modificativo, extintivo ou impeditivo desse direito do autor, por conta daquele fato. E aí, nessas hipóteses, aí o réu é que tem que fazer a prova desses fatos. Essa é a regra geral, né, do ônus da prova. Quem alega, novamente, se não for controverso, se houver verossimilhança, etc., né, esse fato. E quem alega o aspecto impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor tem que provar. Por exemplo, eu fiz horas extras. Aí chega a empresa, realmente, o senhor fez horas extras. Sim, fez horas extras. Só que eu paguei as horas extras. Então tem um argumento extintivo do direito do autor. Está aqui, eu estou fazendo o pagamento. Então ele tem que provar esse pagamento, não é? Horas extras, né? E aí, enfim, nós vamos entrar nos temas propriamente aí no bojo da nossa conversa, mas essa é a introdução para as pessoas entenderem os fatos, as alegações sobre os fatos, porque às vezes não é... A gente até utiliza muito isso, né? Devemos fazer a prova dos fatos. Não, devemos fazer a prova das nossas alegações sobre os fatos.
O que é um Isso, pouquinho diferente, né? O Didier relevante. aborda isso. Nossa, agora você O, foi no sério. o Didier, ele alega bem essa circunstância. Então, são as alegações sobre os fatos que precisam ser provadas. E, às vezes, os fatos podem ser verídicos e não levar ao direito pretendido pela parte, porque daí é o contorno jurídico que será dado sobre os fatos, vai caber ao juiz. Então, tecnicamente, a princípio, a parte é que tem que fazer a prova desses fatos. Agora, o juiz ele pode também determinar a realização de algumas provas para o seu convencimento. Esse convencimento do juiz, essa alteração do CPC, muito se falava assim, o juiz tem o seu livre convencimento sobre os fatos. Ou seja, ele pegava os fatos que ele entendia adequado, fundamentava e pronto. Não, hoje, com o novo CPC, você tem que ter a exposição racional desses fatos. Né? Você tem que demonstrar racionalmente o modo pelo qual se deu o seu convencimento. E fundamentando. E exauriente. Né? Não apenas o meu livre convencimento. Tanto que, na reforma, durante a tramitação do CPC, na proposta tinha livre convencimento do juiz, livremente apurado. E todos esses livremente, foram tirados, foram suprimidos na versão final. Para dizer exatamente isso. O juiz não é livre mais para o artigo decidir anterior era o 131, né? Que falava. Puxa, aí abusou. Não, eu sei que é, porque já decorei de tanto então, que pronto. E aí ele não tem mais o correspondente. Não tem. Não. Nossa, mas essa questão que você falou é muito importante, porque o que confunde muito na audiência? Quando você fala da alegação, o que aí a pessoa fica? O ônus da prova, o fato constitutivo, mas esquece desse fato, você alegou, a sua alegação precisa ser provada. Porque aí o advogado fica preso a essa questão da distribuição do ônus da prova e aí ele se abstém de questões. O professor Amauri falava, mesmo que o CPC falava isso já antes, do fato constitutivo, tudo isso já era aplicado. Ele disse assim, se você tem condição de fazer a prova, você faça a prova. Quem tem condição de fazer a prova tem de fazer. Agora, essa condição da prova, ela foi alterada também, né, com o tempo, essa condição. Inclusive, você pode mudar o ônus da prova quando você diz que aquela empresa ou a reclamante que tem condição. E aí o juiz tem que decidir isso. Isso é uma outra questão que eu queria que você abordasse. Mas vamos começar por alguns temas que são muito comuns, cotidiano, na Justiça do Trabalho, para a gente falar sobre o ônus da prova. O que você acha? Pode ser. Eu só gostaria de fazer... Você tocou num assunto bem interessante, que é justamente essa dificuldade que o advogado tem com relação ao ônus da prova. Desculpe. Imagina. O que é fundamental, o advogado? Ele ingressa com a ação. Vem a defesa. Quando ele vai fazer a réplica, ou a sua manifestação sobre a defesa, o que os advogados deviam fazer, e raros fazem, até para ele se orientar dentro do processo. Ele vai chegar assim, pontos confessados. Os seguintes fatos foram confessados na defesa. Pontos incontroversos, que não foram confessados, que não foram objeto de defesa. Então, esses fatos estão incontroversos. A defesa não se pronunciou sobre eles. E não se tratando de matéria de ordem pública, aquele fato não contestado, ele tem a presunção de existência. Logo, não se produzirá nem a prova sobre eles, porque não há controvérsia em relação àqueles fatos. Não é? Então, o advogado faz esse. Depois, nos demais fatos que fundamentam o seu pedido, os seus pedidos, ele vai falar, esse fato aqui
é a empresa que tem que provar. Esse fato aqui é a empresa que tem que provar, esse fato aqui é a empresa. Esse fato é a empresa que tem que provar, mas o documento que ela juntou, ó, fez prova contrário. Esse fato é a empresa que tem que provar, mas eu já juntei na inicial um documento que prova exatamente o contrário. Aí, com base nisso, ele vai saber exatamente quais fatos ele tem que provar, quais fatos a empresa tem que provar, e ele vai dar uma saneada para o juiz. Nossa, Para chegar na audiência e já saber, ó, essa circunstância. Agora, é raríssimo acontecer isso, é raro, menos de 1% faz uma abordagem desse modo. Aí eles chegam na audiência, os advogados se confundem todos. Exatamente, né? porque não fez essa aferição, né? Não tem, né, essa base. E o pior é quando chega os colegas advogados contratados para o ato, né? Aí eu já tive muitas angústias, assim, de circunstâncias. Chega lá o advogado, eu só vim para audiência. Como assim só vim para audiência? O advogado que está lá, ele tem sua responsabilidade profissional. Ele tem que ir para a audiência sabendo dos fatos que ele tem que provar, quais fatos ele vai pedir para que a prova seja talvez invertida, quais fatos, ele vai depender de perícia, por exemplo, e por que a perícia, não é? Qual o elemento que ele vai ser utilizado. E aí dá uma confusão na cabeça, né? Especialmente, eu vou dar até um exemplo aqui fácil sobre horas extras, né? O sujeito chega lá e fala assim, eu ficava trabalhando até mais tarde. Eu ficava na empresa até mais tarde. Eu saía da empresa 8 horas da noite. O ônus da prova, a princípio é dele. A princípio, porque tem muitas questões envolvidas. A empresa chega e diz o seguinte, ele ficava lá até 8 da noite, mas ele ficava estudando para a faculdade, ele não ficava trabalhando. O ônus dessa prova? Transfere. Mas daí o reclamante vem e fala, sim, eu ficava estudando, mas 2 vezes por semana eu ficava trabalhando. Olha só, sempre que há as alegações de modificação disso, se altera. Não é? Por exemplo, quando a gente passa também pelo o conceito base, é do autor o ônus de provar o fato constitutivo. Nem sempre, às vezes ele fazia horas extras, ele fala, eu fazia as horas extras. Quem tem que provar isso? Em regra, ele, porque é a ligação dele. Mas a empresa tem mais de 10 funcionários, de empregados, desculpe. Aí ela tem que ter o controle formal dessa jornada. Se ela não apresentar, é o ônus dela apresentar essa documentação. Ela apresentou, é o ônus do autor apontar diferenças. Não é o juiz que vai ficar conferindo o cartão de ponto com recibo. Exato. Ele tem que falar, dia tal, trabalhei 2 horas a mais, tá vendo aqui, no recibo do mês, não tem esse pagamento. Isso. Né? No dia tal, trabalhei tanto, naquele recibo não tem pagamento. Pagou, mas não pagou o DSR. Então, no mínimo, tem diferenças. Né? Então, assim, você tem que apontar, ainda que por amostragem, essas diferenças. Outro aspecto, eu não posso aceitar normalmente a prova de fato negativo. Não é? Eu não quebrei tal coisa. Não é? Quem tem que provar esse fato é quem alega que você quebrou. Não é? Eu não fui. Não é? Ele tinha um contrato de exclusividade e foi trabalhar para o outro. Eu não fui. Né? O fato negativo, normalmente, você não tem que fazer a prova desse fato negativo. É o outro lado que tem. E quando dá essas... Eu nem digo alternâncias, porque muitas vezes as partes falam, houve inversão do ônus da prova. Não houve inversão. Nesses exemplos que eu dei de horas extras, por exemplo, não há inversão. É modificativo. Há, sim, o fato próprio que ele está alegando, específico, que ele tem que fazer a prova daquilo. Né? Eu trabalhava até mais tarde. Não, ele ficava lá estudando. Não, ficava mais 2 dias, eu trabalhava. Não, mas eu paguei esses 2 dias. Não, mas não está no recibo. Não, mas foi outro recibo por fora. Entendeu? Cada fato modificativo
é o ônus seu, não está havendo inversão desse ônus da prova, mas sim é um ônus próprio de você fazer aquele tipo de prova. Pode haver inversão do ônus da prova? Pode, a gente já tinha no Código de Defesa do Consumidor, né? Até, por exemplo, propaganda enganosa. Eu chego e falo para o juiz, olha, a empresa, essa propaganda é enganosa. É o ônus da empresa provar que a propaganda não é enganosa. O ônus seria de quem alega, né? Ou do fato constitutivo do direito do autor de que a propaganda é enganosa. Só que o Código de Defesa do Consumidor impõe legalmente que esse ônus dessa prova é invertida nesse caso. Por quê? Porque quem tem a maior facilidade de fazer essa prova é quem fez a propaganda e quem tem o produto. Não é? No ambiente de trabalho, eu pouquíssimas vezes vi alguém pedir a inversão do ônus da prova. E quando pedia, o fazia equivocadamente. Né? Que era nesse exemplo que eu estava dando, por exemplo, das horas extras. Juntou o cartão com horário britânico. Então quero que inverta o ônus. Não há inversão do ônus, é da empresa que tem que continuar fazendo a prova de que aquele cartão era legítimo, que aquele controle era efetivo, né? E não fez. Agora, tem alguns exemplos, a título de exemplo. O sujeito sofreu um acidente na empresa. Não é? Sofreu um acidente na empresa e morreu. Morreu no acidente. A família ingressa com a ação. Não é? A família que teria que provar as circunstâncias do acidente a princípio. Não é? Mas essa prova seria dificílima para a família. Por quê? A empresa tem os empregados lá, tem a estrutura, eles deveriam solicitar ao juiz que, nesse caso, pela dificuldade de eles produzirem qualquer prova relacionada ao acidente, que o ônus disso passasse para a empresa. Por quê? Porque ela detém lá o mecanismo, ela tem a CIPA, ela tem as câmeras, ela tem, enfim, todos os equipamentos necessários para fazer a prova. E há também a questão do ônus da prova daquele que tem a obrigação legal de ter a documentação, né? Como a gente deu o exemplo do cartão de ponto, quando você entra questionando um edital de uma prefeitura. Quem tem o edital? A prefeitura, né? Ou um documento interno de vendas da empresa. Não é um documento que pertence ao autor, pertence à ré, né? à empresa. Então, se pode exigir que ela apresente aquele documento, como um ônus dela de provar que o que eu estou alegando em face daquele documento não subsiste. Então, essa análise ela não é simples. Não. Mas sem estudar fica mais difícil ainda. Eu vou continuar com a sua sugestão, que eu gostei muito, que eu faço nos meus processos, que eu gosto muito de ajudar os colegas nessa questão de procedimento. Primeiro mesmo, na hora que você tem você está para o lado do reclamante, exemplo. Igual você falou, que eu achei formidável a sua sugestão. Inicial. Você fez inicial, você vai impugnar. Aí você vai se manifestar. O que os advogados, às vezes, se atêm muito? A impugnar somente os documentos. Mas ali, quando ele fizer o contraponto da prova, quando ele dizer confessados, incontroversos, né? Quando ele coloca a capacidade da empresa de juntar esse documento, quando ele faz essa manifestação, ele já tem que fazer uma imersão no ônus da prova, nesse momento. Então, é importante que não se atenha somente à impugnação dos documentos. Como você disse, faça essa separação. Gente, cria um modelinho. Já põe lá, manifestação, põe confissão, incontroversos e capacidade de prova. Que aí você já põe esse título em tudo, isso você não esquece. E aí, outra sugestão que eu dou, também muita, é que você faça uma análise da jurisprudência, como ela está funcionando naquelas questões. Porque eu só me aproximei um pouco mais, e agora eu tenho que fazer de novo, porque eu fiz isso há 5 anos atrás. Eu fiquei uma semana pesquisando jurisprudência sobre ônus da prova. Você acredita que eu fiz isso? Porque é muito difícil. Eu assumo muito que tem hora que eu fico insegura. E olha que eu sou uma advogada
full time há 31 anos. Faço audiência. Então, assim, tem gente que não lida tanto com audiência, eu lido. Então, e eu tenho dificuldade. Então, o que eu faço? Eu me norteio com as questões da jurisprudência. Agora, o que também eu acho que seria para a empresa, que eu sugiro, que é o que você falou, quando você faz a defesa, viu a inicial, aferiu os documentos, você já coloca para o seu cliente qual é o ônus da prova dele. Isso eu sempre fiz para as empresas. Eu mando um e-mail falando, olha, essa é a sua responsabilidade aqui, nós temos que arranjar testemunha assim, já delimita isso para a empresa para você se desonerar. Isso é uma questão que eu sugiro. E assim, o que eu queria, assim, nessa vertente que você colocou das horas extras, você falasse um pouco da questão da súmula 378, aquela questão de, por exemplo, que agora acho que alterou, né? Mais de 10 empregados, agora é mais de 20, né? Sim, a gente acaba acostumando a falar 10. Eu até hoje falo 10. Eu falo 10 toda hora eu tenho que lembrar. Aí, então... Até o Lauro está lembrando aqui, ó. O Lauro é espertíssimo. Eu não sei como ele consegue. Ele está em todas, sempre com alta qualidade. Está ali, ó, pumba, não perde um detalhe. Parabéns, Lauro. O Lauro... Sensacional. O Lauro é meu Public Relation. Ele é muito bom. Ele me auxilia nas lives todas. Ele recebe as pessoas. Ele conversa com todo mundo. Sim, ele é ótimo. Sensacional. Sensacional. Então, e o Basílio... Esse tem empatia, né? Ele vê o outro. Ele vê o outro. Exatamente. Então, o que eu penso? As pessoas interpretam errado essa súmula, porque se o cartão é britânico e se falta cartão, não quer dizer que já está confesso. A empresa pode fazer uma prova que transfere ônus para ela. Todo mundo interpreta errado. Você entende dessa forma? Sim, eu entendo. Se a empresa está lá com os cartões britânicos, ela vai falar, ó, em que pese os cartões serem britânicos, eu tenho testemunhas aqui que afirmam que ele nunca fez horas extras. Perfeito. Não há problema algum. Mas você percebe que muitos juízes... Ou até a confissão do próprio reclamante, né? Toma-se o depoimento do reclamante. Todas as confissões, por exemplo, por revelia, eu tomava o depoimento pessoal do autor. Toda. Em alguns casos, por revelia, o autor perdia a ação. Na hora de senta aqui, sentava ali, começava a conversar e entregava todo o jogo. Pois né? Ou um fato que ele não tinha noção de que seria importante para ele ou não. Quer ver um exemplo básico que era engraçado até. Por exemplo, motoristas, né? Eles falavam assim, eu entro com o meu veículo e eu gastava 10 mil reais. A empresa me pagava 10 mil reais por mês para o meu veículo, eu quero como salário. Né? Aí você senta o autor lá e pergunta, nossa, eles não pagavam mais nada para o senhor, 10 mil pelo uso do veículo. Pelo uso do... mas eles não pagavam nem a gasolina para o senhor? Não, nem gasolina. E quando quebrava o carro? Não, nada. E pneu? Não. Pô, mas devia ficar caro isso. Era caro pra caramba isso. Quanto o senhor gastava desses 10 mil só com manutenção? Alguns, querendo exagerar, falavam 9 mil. Só com a manutenção. 9 mil com a manutenção? Tá bom, obrigado. Ou seja, o salário dele era 1.000. Ele reduziu o salário dele, que ele estava pretendendo, de 10 mil para 1.000, porque os outros 9 é a ajuda de custo para as despesas dele. Entendeu? E são coisas assim que as partes não percebem, né? De trazer com exatidão. Olha, nessa hipótese, qual era o custo? O custo era tanto. Então não dá para ele falar que não tinha custo nenhum com o veículo. Então, o salário que ele tinha, né? Ou seja, a remuneração que ele oferia, que era também para pagar as despesas com o veículo, que daí não era salário dele. Né? Então, se ele recebia 10 mil, ele gastava 4, 3 com o veículo, o resto seria salário. Mas quando ele fala que gastava 9 com o veículo, o salário dele ficou sendo 1.000. Né?
E aí, hora extra com base no 1.000, FGTS com base em 1.000, férias com base no 1.000, não com base nos 10 que ele oferia Nossa, mensalmente. muito interessante essa Né? Então, porque o advogado não faz essa continha no começo. Ele Olha só fala, só despeja, só despeja. Ah, ganhava 10.000, então eu quero que o salário seja de 10. Não, ele devia falar seriamente, ó, ele ganhava 10.000, mais 2.200 ele tinha despesas com o veículo, ele pagava isso, normalmente, a despesa, e então o salário dele era 7.800, né? Enfim, sei lá se a conta que eu fiz está certa, não lembro mais o número que eu dei, mas não tem importância, só para deixar o Isso exemplo. é de sua menos importância. Sim. O João, um advogado da Mascaro, que eu gosto muito, gente boíssima, ele fez um questionamento que eu achei interessante para nós dois. Opa! Ele falou assim, o cartão britânico, que é preenchido pela parte, pelo reclamante, e no qual ele assina, investe o ônus da prova? Não. Continua sendo da empresa, né? A empresa que tem que controlar. Se ela mandou alguém fazer aquele controle daquele modo, isso não altera, ainda que seja o próprio reclamante. Né? Porque senão seria fácil, né? O chefe falar, põe aí 5, não põe mais de 5 não, senão vai dar problema. Lógico, é uma ordem, né? E o trabalhador segue a ordem hierárquica, né? É mesmo que o cartão seja preenchido pelo próprio empregado e é britânico, então a empresa vai ter que fazer prova da mesma? Sem dúvida. Ótimo. Sem dúvida. Também acho. Na minha opinião. Na minha opinião. Não, na minha opinião também, porque o poder de fiscalização é da empresa. Então, aquela visse que o cartão estava britânico, ela deveria pedir para ele colocar a hora correta. Uhum. Então, eu entendo Sim, também. claro, claro. Que hora que você tem que marcar no cartão? O horário correto que você entra e sai todo dia. Aí chega lá depois de uma semana, o empregador olha, 3 dias aqui, elas saiu mais tarde, 15 minutos aqui, 20 minutos aqui. Então é o seguinte, ó, amanhã você chega mais tarde, ou amanhã você sai mais cedo, vou compensar, então eu pago como hora extra. Não é? Agora não dá para... não, reduz aqui, faz outro cartão e põe tudo como saída o horário padrão, de 5 horas. Ou então faz assim, põe 5, 5 e 1, 5, 5 e 1, 5, 5 e 2. Ou seja, dá na mesma, né? Ou seja, é um britânico disfarçado. Deixa eu te que também pega. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu quero saber, já são 10h51, nós vamos entrar num tema muito palpitante. Ainda temos mais 3. Você gostaria de voltar ou não? Eu queria saber como é que está seu tempo. Podemos voltar mais um pouco, sim. Sem problema. Um pouquinho, né? Pelo menos, sim. Né? Então, tá. Então, pessoal que está assistindo, estejam avisados que na hora que eu encerrar, nós voltaremos. Porque nós temos alguns temas ainda. Vamos agora entrar no vínculo de emprego, que é um outro lugar que todo mundo se confunde. Uhum. Né? Então, nós temos eu sou PJ e eu requeiro o vínculo de emprego. A empresa vai e alega que ele é um prestador de serviço. Vamos falar sobre essa distribuição do ônus da prova? Opa! Bora! Vamos! Vamos embora! Com case e tudo. Bom, a empresa, quando ela afirma que a reclamada não lhe prestava serviços, aí é da autora, aí no caso do exemplo, seria ela que teria que provar, não, eu prestava serviços. Quando a empresa chega e diz assim, ela prestava serviços, mas como autônoma, ou apenas não habitual, ou sem salário, né? Era trabalho voluntário, enfim. Qualquer alegação que modifique, impeça ou extinga esse direito pleiteado pela autora no exemplo, aí atribui para a empresa o ônus dessa prova. Né? Então, ela que vai ter que provar, olha, sim, ela trabalhava, mas era autônoma. Tenho aqui até um contrato de trabalho autônomo, tem as notas fiscais, ela tinha uma empresa constituída, uma empresa individual, e ela emitia notas fiscais. Ela emitia notas fiscais desse serviço. Bom, então, nesse caso, há uma presunção de veracidade da documentação, salvo se ela vem e diga, não, essa assinatura não é minha. Se não é minha, é o fato negativo, lembra? Não vai ser a trabalhadora que vai provar que a assinatura não é dela.
Ela chega e fala, a assinatura não é minha. Daí a empresa que tem que provar que a assinatura é dela. Isso. O Entendeu? negativo você não tem ônus. Normalmente. 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 Vamos Em, ter. di- No em direito, em direito direito. você não pode afirmar, né? É. Bom, havendo o contrato, daí a trabalhadora que vai ter que demonstrar, não, mas tinha sim o contrato, tinha a empresa, mas era fraude, era uma simulação. Isso não funcionava. Os fatos caracterizam o vínculo de emprego, não o vínculo autônomo. Eu tinha que ir todo dia, eu recebia ordens, eu tinha horário para cumprir, enfim, todo o leque, né, que caracteriza o vínculo de emprego. Então, há um poder do empregador em que um poder hierárquico de mando, seja econômico, seja pela sua dominação própria, que quem está hierarquicamente inferiorizado diante disso deve cumprir aquela ordem. Então, nesse aspecto, a trabalhadora pode dizer, não, tinha, mas eu tive que fazer esse contrato, mas a sua eficácia não tinha esse contorno fático. E daí vai para as provas disso, se ela ia todo dia, se ela tinha autonomia, se ela agia como empregadora, se ela tinha empregados. Porque se ela tinha empregados, ela assumia os riscos da atividade, né? Às vezes ela tem até uma assistente, mas quem paga é a própria empresa, ou seja, não era dela. Então, desqualifica essa circunstância como sendo ela empregadora, né? E aí parte para essas análises desses detalhes técnicos. Você não acha, por exemplo, que quando que você pleiteia o vínculo, e aí a empresa fala que você é um PJ, você também tem um ônus de provar o vínculo? Eu entendo que sim, eu não deixo de Quando? fazer. Não, mesmo que você, igual você falou, potrai para a empresa o ônus quando ele alega que ele é autônomo, mesmo, e aí ele tem que provar que ele é autônomo. Mas eu entendo que o reclamante tem que fazer a prova do vínculo. Eu nunca deixo fazer. Não, Isso, depende. Por quê? Porque na audiência, o que vai acontecer na audiência? Quem será ouvido, em primeiro lugar, serão as testemunhas da ré. Se a ré fala bem assim, eu não tenho testemunha nenhuma, ela não juntou nenhum outro documento, por exemplo, não juntou contrato, porque se tiver o contrato é uma prova. O contrato é uma prova, daí o trabalhador realmente tem que fazer prova de que aquele contrato não tem validade, né? Agora, quando não há contrato, aí vem a empresa e fala, não, era autônomo, ia lá 2, 3 vezes por semana, tinha mês que aparecia, mês que não, tinha plena autonomia, é o ônus da ré. Se a ré chega lá sem testemunhas e não tem documento, não precisa o autor ouvir testemunha nenhuma. Sim, não, mas entendeu? O que eu Aí estou nesse... colocando é quando há todo esse contexto, né? De testemunha do outro lado, mesmo que bom, aí sim, você tem que fazer né? você vai ter que fazer a contraprova, né? Demonstrar que aquele indício de prova que ela está apresentando não é o suficiente. Então, agora, a gente já está faltando 3 minutos para encerrar. Então, a gente vai sair e vai voltar para a gente falar os outros temas que nós pensamos em fazer. O que você acha? Tudo bem? Perfeito. Pessoal, estamos saindo e voltando. Um beijo para vocês. Daqui a pouquinho. Um minuto. Olá, estamos retornando. Bom dia a todos. Vamos aguardar o professor entrar. Olá, Lauro. Isso, agora vamos esperar o professor entrar. Agora eu aprendi a fixar rapidinho, agora eu já não estou mais... Olá, vamos ingressando novamente à live. Aí, Basílio.
João, sua pergunta foi ótima. Gosto muito de te ver na minha live. Aí. Ganhou do Basílio. O Lauro, Lúcio, Oi. o Lauro e o Basílio competem entre si. O Lauro o Lauro falou assim: hoje eu ganhei do Basílio, voltei primeiro. Eles sabem todas as histórias das lives que acontecem nesse Instagram. Bom, mas olha, Paulo, meu amigo, não disputa com o Lauro essa, porque a chance de perder é grande. O Reginaldo, que está aí, ele também faz parte do nosso grupo de estudos com o... Bom dia, viu, Reginaldo? Com o grupo de estudo com o professor Guilherme Feliciano, que o Lauro também faz parte. É maravilhoso legal. Esse grupo de estudo, viu? Que bom. O João está falando que os últimos serão o primeiro para ajudar o Basílio. Sim. Olha, então... o que você pode acrescer mais no ano da prova na questão do vínculo de emprego? Vínculo de emprego. Bom, os elementos caracterizadores do vínculo, né, normalmente. Então, a prestação de serviço, a habitualidade, ou seja, a não eventualidade do serviço. Não é? Hoje tem a posição aí meio predominante que 2 vezes por semana, por exemplo, não caracteriza vínculo de emprego, né? As diaristas que trabalham 2 vezes por semana. Então, se você trabalhar, por exemplo, 3 vezes por semana, meio período, pode-se eventualmente alegar que não. Eu não sei exatamente como que a jurisprudência vai acabar se conduzindo nesse aspecto. Mas, enfim, você vai ter que demonstrar a sua prestação de serviço não eventual, e que você está dentro de uma hierarquia produtiva de outrem, né, que a gente chamava aí, você está subordinado. Né? Esse termo subordinação é um pouco complicado, ainda que se diga que a subordinação é jurídica. Né? Mas às vezes, imagina, você contrata um grande cirurgião, expert naquele tema, ninguém no hospital é melhor que ele naquilo, ele é o grande papa daquilo, ninguém vai dar ordens para ele. Né? Como conduzir, qual equipamento comprar, como fazer dentro do hospital, ele vai ser empregado, porque ele está inserido numa estrutura produtiva alheia. Né? Mas não há uma subordinação nem técnica dele, às vezes nem hierárquica, porque um alto profissional desse tipo, presidentes de companhia, às vezes, os empregados... Professor, nesse caso que você está falando, eu adorei esse exemplo. Nesse caso que você está falando, o professor falava do intuito persona. Ele usava isso na questão do Código Civil, de Direito Comercial. Porque ele era a grife ali, né? Ele que tinha toda a conduta e ele conseguiu descaracterizar o vínculo com essa tese. Depende. Né? Só por ele ser... Não, só não. Não, então, mas aí agregando sim, claro. Agregando o que você acabou de dizer. Quando você falou, eu lembrei da tese, mas ele colocava isso, que ele não tinha essa autonomia intelectual, e aí ele colocava isso que você está falando, agregando que é essa tese do intuito persona. Por exemplo, imaginemos aí o Bonner, né, na TV Globo. O cara, ele dirige todo o jornalismo, ele é a cara, ninguém dá ordens para ele ali. Ao contrário, ele tem muito subordinado. Mas eu não tenho dúvida que ele está inserido numa estrutura produtiva. Também. A não ser que ele tivesse, por exemplo, uma participação nas vendas ou na condução societária, aí tudo bem. Mas ele recebendo o pagamento para realizar aquele tipo de trabalho, por mais que ele seja o bambambam do pedaço, ele está inserido numa estrutura produtiva alheia, que é da companhia, ou do hospital, no outro exemplo nosso. E aí, nessas circunstâncias, haveria aí o vínculo de emprego, se ainda presente os demais requisitos, né? Pagamento de salário,
habitualidade. E a outra questão que eu queria colocar, que aí existe essa questão, né? Quando a jurisprudência é reincidente nisso, eu já tive muitos casos assim. Se o colaborador aufere tipo, mais de 30 mil, eles já olham diferente. Isso antes da reforma. Eles já não davam um vínculo, porque era um alto executivo, então eles já tinham todas essas vantagens. E o olhar do judiciário para o empregado com um valor mais alto era diferente. Sim, é verdade. É verdade, tem o preconceito, né? Exatamente. Se ele ganha mais que eu, ele não deve ser empregado, porque eu não sou, né? Muitos juízes imaginam isso. Mas não, a estrutura, a conceituação técnica, tem uma conceituação técnica para isso, para você caracterizar o que é empregado e o que não é. Né? E não é só no Brasil, isso é internacionalmente. Né? Você tem as características para a conceituação do vínculo de emprego, que é a antiga subordinação, que hoje é mais uma inserção aí na cadeia produtiva alheia, que nem aqui um dos exemplos que foi dado aqui por uma colega, se for assim, se a gente levar o pé da letra, a gente vai ter que assinar a carteira profissional do taxista, se a gente pegar um táxi, a gente vai dar ordem para ele. Mas não, né? Aí não é, porque não tem nenhum dos elementos, né? Não tem habitualidade, não tem salário, não tem jornada, não tem, enfim, nada. Ele está completamente autônomo na situação. E a vontade das partes, nas situações limítrofes, porque tem algumas situações de fato que não está tanto quanto a gente imagina na condição de trabalho autônomo e nem tanto na de trabalho subordinado. Ele está ali no limítrofe. Você pega um motorista, realmente, num exemplo. Você pega um motorista, ele começa a trabalhar ganhando por carreto. Mas aquilo se torna meio habitual. A história de fato do dia a dia vai fazendo com que, de vez em quando, mandem ele fazer tal coisa. Leva isso. Né? E com jornada completamente díspares. Né? Um dia vai trabalhar 4 dias numa viagem em seguida, no outro vai ficar 3 em casa, depois vai 7 dias para outro, vai para o outro. Enfim, são circunstâncias limítrofes. Quando você tem essas circunstâncias que você fica em dúvida se há ou não o vínculo de emprego, porque tem, e são muitas. Tem muitas vezes a gente tem essa dúvida se realmente estão totalmente caracterizados ali. Há indícios, tanto de um lado quanto do outro. Né? Ele era autônomo, porque ele entrava com o caminhão, ele recebia por carreto. Mas ele era empregado, por quê? Porque ele recebia ordens, ele estava habitualmente. Então você começa a ter as circunstâncias limítrofes, né? de um lado ao outro. Nesse pesa muito também a intenção das partes. Viu? É um elemento que pode ser bastante utilizado. Os cabeleireiros em salão, né? Muitas vezes, né? Ele não tinha interesse nenhum de ser empregado. Ele tinha outro salão que ele atuava e tal. Ainda que as condições de fato levem a aproximar mais de uma relação de o caso, né? Ele será descaracterizado porque nunca foi vontade das partes estabelecer uma relação de emprego. Nenhum agia ali como empregador ou como empregado cotidianamente, não obstante um ou outro fato até pudesse ser caracterizado como desse modo. Né? Sim, de vez em quando ele mandava varrer o salão. E aí? Só porque mandava varrer o salão de vez em quando ele é empregado? Né? Então... Enfim. São muitas circunstâncias. No caso de vínculo, tem muitas circunstâncias que vão alterar, né? Bastante isso, né? E eu acho que a gente precisa realmente se aprofundar no ônus da prova. Quando eu fazia pós-graduação, e eu tive aula com... Agora eu não me vê o nome. Ele fala assim, algumas questões, alguns institutos, o advogado tem que possuir. Um deles é o ônus da prova. O outro é nulidade. Você tem que possuir, porque você está lá fazendo audiência e se você não se insurge no momento correto, preclui seu direito. Então, assim, o ônus da prova, por mais que seja complexo e tenha mudança,
a gente tem que aprofundar mesmo. Por isso que é um tema relevantíssimo, né? Me veio aqui à cabeça agora, por exemplo, a exceção do artigo 62, né? Isso. A questão do gerente. Era o gerente. isso. Que era o próximo que eu ia te falar. Ah. Que ótimo que você lembrou. O empregador fala bem assim, ó, ele não estava submetido à jornada de controle de horário. Por quê? Porque ele era gerente e ele ganhava 40% a mais, não é, para exercer. Olha, veja bem, não precisa ser uma rubrica separada com 40% a mais. Basta que a remuneração dele seja 40% a mais. Tá? Então não precisa que contenha lá uma rubrica, gratificação de gerência 40%. Não, desde que o salário, a remuneração dele seja superior. Seja maior que os subordinados, né? Essa é a questão. Muitas vezes, você chega na audiência, o sujeito era gerente de fábrica. Gerente de fábrica. Aí a reclamada traz lá o ajudante de limpeza. Senta lá, o senhor conhecia o gerente? Conhecia. Pá, pá, pá. Aí a reclamada, qual era o seu salário lá? Aí o cara fala, R$1.000 e poucos. O gerente ganhava 7 mil. Pronto, foi feita a prova de que ganhava mais de 40% que os demais. Se não tiver outro elemento nos autos. Isso que eu ia Se não tiver outro elemento nos autos, essa é a prova. É verdade. Essa é a prova. Né? Mas na empresa, tinha chefe de seção? Ele era gerente. Tinha chefe de seção? Tinha diretor de departamento? Tinha inspetor de vendas? Tinha supervisor? Qual é o salário dele? Desses profissionais? Aí sim, você estabelece, opa, não, entre os subordinados dele, todos os subordinados, o que ganhava maior salário ainda era 40% mais baixo que ele. Tudo bem. Agora, quer ver outra coisa? Ele foi a gerente, mas antes ele era supervisor. Ou diretor e foi a gerente, sei lá, algo assim. Ele era supervisor e foi a gerente. Mas dessa mudança de supervisor à gerência, ele aumentou 20%. Outro pega, porque ele não teve a diferença de 40%. Mas a maioria absoluta dos advogados vão chegar lá, vai sentar alguém lá, vai falar assim, eu ganhava R$1.000, o gerente ganhava 7, pronto, tinha diferença, e sem outros elementos nos autos, aquela é a prova. Deixa eu te falar uma coisa. O Michel colocou uma ponderação que você já respondeu, mas vamos trabalhar. O Michel acha que se o valor a mais não está no adicional, não se torna salário complessivo? A meu ver, não. O que a jurisprudência entende, vou ver que é a sua opinião, que se ganha superior a 40%, não tem que estar determinado isso. Agora, o que o Michel coloca? Não separar os 40% não torna-se salário complessivo? O que você acha? Não, porque o 62, o parágrafo único do 62, põe lá, o regime previsto nesse capítulo será aplicável aos empregados, no inciso 2, quando o salário do cargo, compreendendo a gratificação, ou seja, não é o valor da gratificação, é o salário do cargo, compreendendo a gratificação, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40%. Muitos olham esse salário efetivo imaginando que é o salário básico da empresa. Entendeu? Aí não teria sentido, porque imagina só, eu sou supervisor, eu tenho jornada controlada e eu tenho horas extras. Certo? Aí eu passo a gerente, aí eu fico isento da jornada e não tenho horas extras. Espera aí. Mas o supervisor também ganha 40% a mais que o salário efetivo lá, o básico da. Né? Então, como que você assume essa grande responsabilidade de gerência, de subordinação, de hierarquia de trabalho, perde o diferencial de jornadas, de horas extras e tal, e sem essa diferença que a lei exige. Não dá, a lei exige. Então, vamos colocando esse aspecto. Além disso, né, porque não basta só ganhar 40%, ele tem que comprovar que ele é o cargo maior ali, que ele tem autonomia, tudo isso. Agora, quando é dividido, né, com a jurisprudência tem entendido, quando aquela gestão naquela agência, por exemplo, banco, né, é dividido, você acha que entra na exceção do 62, inciso 2?
Banco tem outra característica, tem o cargo de chefia. Isso. Se ganhar 1/3 a mais do que o seu salário próprio, ele está isento desse controle. Bom, pelo menos da sexta hora e tal. Voltando aqui. Se ele... Peraí, eu me confundi aqui. A gente dá um estalo aqui de vez em quando. Normal, eu acho normal. Mas, veja, a sua questão é quando é o gerente de agência, por exemplo. Isso a jurisprudência já está mais do que consolidada, que gerente de agência não está, ele está na exceção, tranquilamente, pelo exercício, desde que, claro, né, preencha o outro requisito dos 40%. Mas aí a jurisprudência entende também quando ele, na agência, divide a gestão em termos, por exemplo, ele é o gerente de agência, mas tem um gerente operacional, e o gerente operacional não é subordinado a ele. É uma questão interessante. Eu não daria, a princípio, o vínculo por conta de, se ambos tiverem subordinados. Se ambos estiverem subordinados, diretos a eles. Ou seja, porque para mim o cargo de gerência sem subordinado não dá. Porque ser chefe de si mesmo não existe. Né? Ou então você chega naquelas empresas lá, as testemunhas, todo mundo é chefe, né? Ou seja, na tribo só tem chefe, não tem índio. A gente brincava com isso. Mas se você tem, dentro de uma estrutura, 2 gerentes, cada um com seu corpo técnico, eles não são subordinados entre si. Não é? Eles têm o seu corpo técnico, aí eu não vejo por que, se eles ganham os 40% a mais, exercem cargo de chefia, os gerentes, têm subordinados, eu não vejo por que não reconhecer exceção para eles. Agora, essa exceção, muita gente pensa assim, então ele não está submetido a jornada nenhuma. Como não? Claro que está. Por exemplo, as folgas. A folga semanal, não é? O domingo, o horário de descanso. Ele tem que ter horário de descanso. Não é? Se você... ele não tem jornada, mas aí você faz ele trabalhar 20 horas por dia, não dá, porque daí é excesso. Aí é interessante também... Então, domingo trabalhado, ele tem direito às horas extras, se não for compensado. Por exemplo, no caso, o gerente operacional, ele ganha hora extra. O outro, não. Entendeu? Uhum. Esse é o caso alguns casos que eu pego. Por exemplo, tem um gerente geral, que está o nome dele, gerente geral. Mas ele não é o gerente geral, ele atua como gerente comercial e tem um gerente operacional. E esse gerente operacional, na agência, ele tem direito às horas extras a partir acho que da 8ª. Ele não é cargo de gestão, certo? Uhum. Mas ele não é subordinado ao outro gerente. E aí o outro gerente não tem direito à hora extra. Bom, mas daí tem equiparação. Aí dá para ir pela equiparação. Se ele exerce a mesma atividade, aí ele teria os mesmos benefícios que o outro. Quando vai para a equiparação é mais complexo. Agora, será que dá tempo? A gente pode falar só agora mais um teminha, porque a gente vai ter... só a equiparação? Vamos lá. Olha aí, ó, o Michel colocou aqui, intervalo de almoço deveria ser separado da exclusão da jornada do artigo 62, inciso 2, não acham? Sim, você não pode deixar um trabalhador sem intervalo de refeição, né? Porque aí você tem aqueles descansos, né? Que são para manter a integridade física de toda pessoa, como um integrante da sua própria dignidade. Você não pode exigir que o sujeito trabalhe a semana inteira sem folga aos domingos e falar, ele está na exceção do 62. O TST é pacífico nisso, né? Domingos e feriados são remunerados como extra, inclusive para esses gerentes do 62. Né? Eles têm direito às horas extras nessas hipóteses. E o intervalo de refeição, claro, eu também iria por aí. Férias, né? Imagina, o cara está aí e não tem direito a férias. Né? Assim, o exemplo absurdo às vezes serve para a gente compreender. Né? Lógico que as férias seria absurdo, mas só para a gente compreender a situação. E no caso da equiparação? Vamos quê? Falar. O último tema. Vamos lá. Último tema. Equiparação. Eu tenho que demonstrar que exerço as mesmas atividades que outro empregado, não é? E aí a empresa vai
ou negar esse fato. Não, eles faziam coisas diversas, distintas. Aí o reclamante é que tem que demonstrar que fazia a mesma coisa. Ou a empresa vai falar assim, eles faziam as coisas distintas. Aí o reclamante fala, não, mas o nosso cargo era o mesmo, ó. Subchefe 2, os dois. Então há uma presunção de que faziam a mesma coisa. Aí a empresa vai ter que falar, embora seja subchefe 2, os dois, ela traiu para ela o ônus daí de provar que, embora tenha a mesma denominação, de fato as atividades são distintas dos dois empregados. Ou que o paradigma tem mais de 2 anos naquela atividade, não na empresa, né? Na atividade. Às vezes o empregado tem 10 anos a mais que o outro na empresa, mas assumiu esse respectivo cargo, ou aquela respectiva atividade em tempo inferior a 2 anos que o outro. E aí teria a equiparação dos 2 salários. Bom, gente, agora vamos chegar para o final, porque senão vamos cansar todos. E era só para a gente completar um pouco mais de tema. Eu agradeço imensamente a sua contribuição. Imagina, O meu próximo projeto, que vai ser Entendendo o Processo do Trabalho, não se esqueça que você estará nele. Com um enorme prazer, professora Patrícia. Muito obrigado pelo carinho. Que o próximo projeto vai ser esse, eu vou falar desde a inicial até a ação rescisória. Sabe? Então, o tema é entendendo o processo de trabalho. E eu queria te agradecer bastante. Muito obrigada pela sua generosidade na contribuição que você deu, porque você é muito didático e profundo. Isso é muito importante para o processo. Imagina, eu que agradeço o carinho com que fui recebido, como que fui convidado, pela participação dos colegas. Eu aqui, a gente vai falando, a gente não vê todo mundo quem entra, né? Mas eu te ajudo, você viu? Eu lembro que, sim. Eu até comprei um óculos diferente, porque meu outro óculos dava um reflexo, você lembra? E agora eu leio tudo. Então tá, um grande abraço para todos aí, o Lauro, o Paulo, a Patrícia, Michele, que eu vi que entrou aí agora, enfim. Gente, todo mundo, um grande abraço, obrigado pela atenção. Muito obrigado por nos acompanhar, agradeço muito. Eu estou feliz agora que eu estou fazendo, a minha live não está caindo mais, nem quando as pessoas ligam, porque eu consegui melhorar a minha internet o suficiente para fazer aqui. Eu agradeço todos e um grande beijo para vocês e para você, Lúcio. Até mais. Obrigado, Patrícia, para você também. Felicidades. Tchau. Fiquem com Deus aí. Amém. Tchau.